Vamos então aos exercícios 6 e 7, que estão na página 155 de vocês. Vamos lá? Uma tabelinha que tem ali no exercício 6 é a esperança de vida ao nascer no Brasil e no Japão em 2018. Conforme a tabela de 2018, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74,3 anos, ou seja, 74 inteiros e 3 décimos de anos. Responda, qual é a parte inteira do número 74,3? A parte inteira é 74. Cuidado agora. Qual é a parte decimal do número 74,3? 74 inteiros e 3 décimos. Não esqueçam, é 3 décimos, 0,3. Certinho? Tudo bem? Então, vamos para o número 7, certo? Que trabalha também essa história de parte inteira e parte decimal. Parte inteira, vamos colocar as partes inteiras de todos os números. Aqui é 2, aqui é 17, aqui é 129, aqui é 102 e aqui é 4. Tudo bem? Então aí estão as partes inteiras de todos esses números. 2, 17, 129, 102, 4. Tudo que vem antes da vírgula. O que vem depois da vírgula é a parte decimal. Então a gente vai colocar aqui o que vem depois da vírgula. 0,36, 0,5, 0,84, 0,201 e 0,006. Tá aí então, gente, certo? Nós temos aí a parte inteira e a parte decimal de cada número, ok? Belezinha? Espero que tenha entendido essa parte da matéria que fala sobre parte inteira e parte decimal de um número decimal. Tudo bem? Então agora tem uma atividade bem bacaninha que eu vou fazer com vocês, certo? Na página 156, que é o Você Sabia. Vamos ler juntos o Você Sabia, então? Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos lá. Vamos ler juntos no livro na página número 156. Você sabia? Em alguns países, para separar a parte inteira da parte decimal de um número escrito na forma decimal, utiliza-se o ponto ao invés de vírgula. Por exemplo, 35,6 corresponde 35,6 corresponde a 35,6. Os algarismos antes do ponto representam a parte inteira e os que aparecem depois do ponto representam a parte decimal. Por isso, quando utilizamos a calculadora para escrever um número na forma decimal, devemos pressionar o ponto e não a vírgula. Então vejam só. A calculadora que vocês estão vendo aqui é uma calculadora do Windows, certo? E ela está no padrão brasileiro, vejam. Ela está com a vírgula. Você tem vírgula aqui, não tem ponto, certo? E aqui você tem uma calculadora no sistema americano, que é com um ponto, certinho? 35,6. Então, no caso, se você vai escrever 35,6 nessa calculadora, ó, você vai escrever 35,6 normalmente, certinho? Tá legal? Então, algumas calculadoras, vocês têm o ponto, que é o sistema americano, e outros pontos, outras calculadoras, vocês já estão no sistema padrão nacional, que é com a nossa vírgula, certinho? Então, a gente vai fazer agora os exercícios que estão na página número 157, tá? A parte do 8, tem vários itens para fazer com calculadora. Então, vou usar essa calculadora aqui como ajuda, certo? E daí vocês vão acompanhar comigo aqui na tela. Vejam só. Então, vamos lá. Vejam só. Descubra o que se pede usando a calculadora. Lembre-se que para descobrir quanto é 1/10 de uma quantidade, a dividimos por 10. 1/100 de uma quantidade, dividimos por 100.
Um milésimo de uma quantidade dividimos por 1000. Então vamos lá. Como é que eu descubro um décimo de 6? Então eu pego 6 e divido por 10, certo? E 6 dividido por 10 deu 0,6. Então aqui é 0,6. Certo? Tudo bem? Vamos voltar na calculadora. Agora ele quer um décimo de 8. Como é que eu faço um décimo? Eu pego 8 e divido por 10. Então, ó, 8 dividido por 10 igual. Deu quanto? Deu 0,8. Então, vamos colocar aqui 0,8. Certinho? Tudo bem? Vamos ver a calculadora de novo. Agora ele quer um centésimo de 7. Como é que eu calculo um centésimo? Agora eu já não divido por 10, certo? Aqui, para calcular os décimos, a gente dividia por 10. Agora, nos centésimos, a gente vai dividir por quanto? Por 100. Divide por 100. Então, vamos pegar aqui, ó, um centésimo de 7. Então, eu vou pegar 7 e vou dividir por 100. Ou seja, 7 dividido por 100. 7 dividido por 100 deu 0,07. 0,07. Agora eu quero um centésimo de 5. Se eu quero um centésimo de 5, eu vou pegar 5 e vou dividir por 100. 5 dividido por 100 vai dar 0,05. Agora, se eu quero milésimos, vejam aqui, ó, eu vou dividir por 1000 quando eu quero milésimos, tá bom? Então, a gente vai pegar a calculadora e vai dividir por 1000. Um milésimo de 3 é 3 dividido por 1000. Então, 3 dividido por 1000 vai dar quanto, pessoal? 0,003. 0,003. Ok? E por último, um milésimo de 4. Ora, um milésimo de 4, eu pego 4 e divido por 1000. 4 dividido por 1000. 4 dividido por 1000 deu 0,004. 4 milésimos. Certinho? Então, lembrando como a gente lê. 0,6, a gente lê 6 décimos. 0,8, a gente lê 8 décimos. 0,07, nós lemos 7 décimos. Desculpem, 7 centésimos. 0,05, nós lemos 5 centésimos. 0,03, a gente lê 3 milésimos. E 0,04, a gente lê 4 milésimos. Certinho, pessoal? Tudo bem? Então, eu quero fazer com vocês, vou inverter um pouquinho a ordem do livro de vocês, e eu quero fazer na página número 162, os exercícios que estão lá, que é sobre leitura de número decimal. Vamos ver, então? Página 162. Exercício 15 da página 162. Escreva como se lê o número do quadro a seguir. País, Moçambique. Esperança de vida ao nascer em 2018, 54,1 anos. O que quer dizer isso? 54 inteiros, 54
inteiros e 1/10. Certinho? Então tá aí. 54 inteiros e 1/10 de ano é a esperança de vida ao nascer em 2018. Certo, pessoal? Em Moçambique. Compara o quadro com a afirmação de Marcelo. País Jamaica, esperança de vida ao nascer em 2018, 74,5 anos. Daí Marcelo falou o seguinte: a esperança de vida ao nascer da Jamaica é de 74 anos e meio. A afirmação de Marcelo está correta? Gente, quando é 5 na parte decimal, nós temos duas possibilidades de leitura. Tá legal? Nós podemos ler 74 anos e 74 inteiros e 5/10, ou 74 anos e meio. Nós temos duas leituras, porque quando a gente escreve 0,5, vamos fazer a equivalência disso aqui em fração? Isso é 5/10. 5/10. E efetuando uma simplificação, dá para simplificar por 5 em cima e embaixo, fica 1 em cima e fica 2 embaixo. Fica meio. Olha aqui, ó. Vai ficar meio. Tá legal? Então, a afirmação de Marcelo está correta, por quê? Bem, temos duas leituras e nós podemos dizer que ela está correta porque está correta. Está correta. A afirmação de Marcelo, então, ó. A afirmação de Marcelo está correta por quê? Porque 0,5 é a mesma coisa que meio, tá? Então, eu vou apagar aqui a leitura do exercício, tá bom? E daí vou colocar a resposta do exercício. Vamos apagar aqui a leitura. Vamos colocar a resposta. A afirmação de Marcelo está correta porque, sim, ela está correta, pois 0,5 é igual a 5/10, que é igual a meio. Então, 0,5 pode ser lido como meio. Então, existem duas leituras para essa parte. Nós podemos ler aquele número com 74 inteiros e 5/10, ou 74 anos e meio, como disse Marcelo. Tudo bem, pessoal? Então, não há problema nenhum de ler o 0,5 em 5/10 ou meio. Tudo bem? Belezinha? Então, vamos agora para a comparação de números decimais, que foi o que nós vimos na aula live de ontem, uma aula bem bacana que foi ontem, a aula live, e a gente vai ver agora acompanhando o livro, certo? Vamos lá, então? Vamos acompanhar o livro com a comparação de números na forma decimal. Então, pessoal, existem 3 formas para compararmos números da forma decimal. Primeira comparação. Eu vou colocar 2 números aqui para a gente comparar. Primeira comparação. Os números da parte inteira são diferentes. Então, 1,42 comparado com 10,37.
a parte inteira é diferente, certo? E agora, a segunda, a parte inteira igual. Se a parte inteira for igual, nós temos duas hipóteses. Quantidade de casas decimais iguais, que está aqui, ó, 47,52. Vou comparar com 47,86. Ou também, parte inteira igual, 49, com quantidade de casas diferentes, casas decimais diferentes. Então, vamos ver as três situações. Bem, quando você faz a comparação de números decimais na forma decimal, é bem fácil se a parte inteira é diferente. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que você olha na parte inteira. Como eu falei, para quem estava presente na aula live. Mas que não estava, não tem problema, assista por aqui, tá bom? Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho 1 e tenho 10, certo? Então, qual é a maior? 1 ou 10? O 1 é menor. Então, 1 menor que 10. Ou seja, 1 inteiro e 42 centésimos é menor que 10 inteiros e 37 centésimos. Certinho? Então, nesse caso, se a parte inteira for diferente, o maior número decimal é o valor que tem a maior parte inteira. Agora, se a parte inteira for igual, a gente sempre vai analisar o número da esquerda para a direita, vai comparar os valores da esquerda para a direita. Então, vamos comparar? Parte inteira igual. Então, agora eu vou para a parte decimal. Aqui eu tenho quanto na parte decimal? Eu tenho 52. Aqui eu tenho quanto na parte decimal? Eu tenho 86. Qual é a maior? 52 ou 86? O 86 é maior. Então, portanto, 47,52 é menor do que 47,86. Certinho? Tudo bem? Então, vejam, aqui, quando as partes inteiras são diferentes, eu pego o número que tem a maior parte inteira como sendo maior. Quando a parte decimal é igual, a parte inteira é igual, eu pego onde a parte decimal é maior. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, agora toma muito cuidado, muito cuidado com isso aqui. Porque engana. Porque parece que 5 é menor que 492, e não é. Porque a primeira coisa que você tem que fazer aqui é igualar as casas decimais. Olha só, vamos igualar as casas decimais? Aqui fica 49,500. Professor, não entendi. Como assim 49,500? Como é que eu vou fazer essa comparação? Para mostrar para vocês bem claro isso, para vocês verem como é igual, como o número 49 inteiros e 5 décimos é igual a 49 inteiros e 500 milésimos, eu vou fazer o exercício que está na página 159 de vocês, que é um exercício que tem uma figura. Então eu quero que vocês peguem lá o exercício número 12 da página 159 de vocês. Vejam lá o exercício. Aqui está o número 12. Pinte 5 décimos no quadro A e 50 centésimos no quadro B. Ou seja, no quadro A, o inteiro, o quadro, está dividido em 10 partes. E é para pintar 5 delas. Então, vamos pintar 5 partes das 10. Vamos lá? Vou pintar aqui em azul 5 partes. Tá aqui, ó. Vamos pintar.
Vamos pintar aqui 5 partes. Certo? 5 partes das 10. Agora eu vou pintar 50 partes do quadradinho B, do quadrado B. Então vamos pintar 50. Ó. Cada coluna tem 10 quadradinhos. Então eu tenho que pintar 5 colunas. E o que vocês estão vendo? Dá exatamente a mesma coisa. Concordam comigo? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 0,5 é igual a 0,50. Então, os zeros que eu acrescento na parte decimal, depois dos números, depois, não pode ser antes. Você não pode dizer que 0,5 é igual a 0,05. Não, isso aqui é totalmente errado. Totalmente errado, certo? Você tem que acrescentar zeros depois. Você pode acrescentar quantos zeros você quiser, sem problema nenhum. Você fica com o mesmo valor decimal. Então, para a gente comparar quando as casas decimais são diferentes, a gente vem aqui e trabalha desse jeito. A gente iguala as casas decimais. Então, igualando as casas decimais, nós vimos que 500 é maior que o 492. Concordam comigo? Então, agora, nós podemos dizer que 49,500, 49 inteiros e 500 milésimos, é maior que 49 inteiros e 492 milésimos. Certinho? Então, são 3 formas de comparar. Primeiro, partes inteiras diferentes. Partes inteiras diferentes, a gente pega como maior um número que tem a maior parte inteira. Partes inteiras iguais, nós pegamos sempre o que tem a parte decimal maior. Se a quantidade de casas depois da vírgula for diferente, nós igualamos colocando os zeros e depois comparamos a parte decimal. Ok, pessoal? Belezinha? Vamos então fazer os exercícios que estão no livro de vocês de comparação e encerramos a aula de hoje daí, ok? Vamos para a página 158. Peguem lá. Então, prestem bem atenção, tá? Esses são os últimos exercícios de hoje. O 9 e o 10 estão na página número 158. O número 11 está na página 159. E o 13 e 14 estão na página 160, certo? Então, esses são os últimos exercícios da aula de hoje. Então, repetindo. Página 158, exercícios 9 e 10. Página 159, exercício 11, página 160, exercício 13 e 14. Vamos lá, então? Compare os números na forma decimal usando os símbolos menor que ou maior que. Primeiro, o que eu falei para vocês? Olha a parte inteira. Essa parte inteira já é menor que essa. Então, portanto, aqui é menor que. Certo? Na letra B, a parte inteira já é menor que a outra aqui. Se já é menor, a parte inteira é 43 e 45, então aqui é menor que. Essas duas partes inteiras são iguais. Então eu vou olhar a parte decimal. Qual é maior, 86 ou 49? O 86 é maior, então esse número é maior. Aqui a parte inteira também é igual a essa parte inteira. Então, eu comparo as duas partes decimais. A parte decimal 893 é maior ou menor que 825? Ela é maior. Então, aqui é maior que. Certinho? Tudo bem? Qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? Olhem aqui, olhando os dois. Parte inteira aqui já é maior que a parte inteira aqui. Então, qual dos dois tem a maior esperança de vida?
A maior esperança de vida é na Austrália. Austrália. Qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? Agora a parte inteira é igual. Então eu vou olhar a parte decimal. Parte decimal, 9 e 3. Qual é a maior? A maior é 9. Então Cuba tem a maior esperança de vida. Tá legal, gente? Tudo bem? Então agora, no número 13, na página número 160, vocês têm que igualar as casas decimais. Então vamos primeiramente, em cada situação, olhar a parte inteira. Se a parte inteira for maior, não importa a parte decimal. Então, por exemplo, aqui, ó, 321 é maior que 99. Então, eu não preciso olhar a parte decimal. Eu olho somente a parte inteira. Então, 321 é maior que 99. Aqui, o 78, ele é menor que 89. Se ele é menor que 89, eu não tenho que olhar a parte decimal. Eu olho só a parte inteira. O 89 é maior, então 78 é menor que 89. 78 inteiros e 9 centésimos é menor que 89 inteiros e 1 décimo. Agora aqui não. Aqui a parte inteira aqui é igual a essa. Então vamos igualar as casas decimais. Vai ficar 56,90, colocando zero depois, comparando com 56,09. Qual é a maior parte inteira, pessoal? Não tem. 56 e 56. Vamos para a parte decimal. Qual é a maior parte decimal? 90 ou 9? É 90. Então, aqui é maior que. Certinho? Tudo bem? Vamos fazer isso embaixo de novo? Porque embaixo, de novo, nós temos aqui a parte inteira igual. Então, é 85,70 e 85,07. Qual é a maior parte inteira? Não tem, é a mesma. Vamos ver então a parte decimal. Qual é a maior parte decimal? A maior parte decimal é 70 ou 7? É 70, então aqui é maior. Ok, gente? Beleza? Então, basta a gente igualar as casas decimais quando a parte inteira é a mesma. Tá bom? E para encerrarmos, qual dos países do quadro tem a maior esperança de vida ao nascer? Bem, Canadá é 82,0. Por quê? Porque não tem nada depois, então é 82,0. E a Coreia do Sul é 82,5. Qual a maior? Na parte inteira, são iguais. E a parte decimal, o maior é o 5. Então, neste caso, Coreia do Sul tem a maior esperança de vida. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vocês vão agora fazer a tarefa proposta que está anexa, tá legal? E a gente encerra essa aula de hoje. Muito obrigado, até sexta-feira, pessoal, tá ok? Vamos lá, então. Tarefa proposta.